19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. 26 de março é o 85º dia do ano. Faltam 280 dias para o ano acabar. No dia 26 de março de 91 foi assinado o Tratado de Assunção. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o tratado que criou o Mercosul. E é uma ferramenta vital para a gente hoje em dia, hein? Importante saber disso. E também em 27 de março e 26 de março, aqui em 1772, foi estabelecida a freguesia de São Francisco, do Porto dos Casais, que deu origem à capital do Rio Grande do Sul. Onde hoje, deixa eu dar pause aqui, no Rio Grande do Sul, inclusive, onde estão lá a minha amiga, a minha irmã, minha sócia, a minha parceira, Amanda Monteiro, meus amigos também, Glauber Braga, acabou de mandar um vídeo pra mim. Glauber, um abração, não deu pra estar, mas quem sabe na próxima. Vamos seguir no programa, então. Em 26 de março de 1871, após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, os revolucionários parisienses estabeleceram a Comuna de Paris. Foi isso. Nesse dia nasceu Tennessee Williams, autor de clássicos como A Gata no Telhado de Zinco Quente. Aniversário de Steven Tyler também, vocalista da banda de rock. E aniversário também da Diana Ross, cantora estadunidense boa pra caramba. Hoje também se comemora o Dia do Cacau. Gente, eu adoro cacau. Não sou chocólatra, curiosamente, né? Mas acho cacau uma coisa, acho uma fruta do caramba. Inclusive, lembrei que faz tempo que eu não como cacau, né? Vou até dar uma pesquisada agora aqui para ver onde é que eu acho para comprar. Ainda mais que eu tô numa nova fase da vida aqui, né? Em que preciso me reeducar alimentarmente. Sou eu! Gente, vamos começar aqui o programa fazendo o primeiro giro de notícias nacional, sabendo o que os portais progressistas estão falando no Brasil hoje, qual é a pauta, qual é o assunto. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. Eu conto agora. Vamos lá, manchete do... Eita. Com eco ainda, né? Manchete do perfil Político AM, portal parceiro da Web Rádio App. Lula inaugura novas áreas do hospital universitário... Eu baixei isso aqui, meu Deus, baixei. Lula inaugura novas áreas do Hospital Universitário de São Carlos. Cerimônia marcou a entrega de espaços ampliados para atendimento e pesquisa, parte de investimentos federais na infraestrutura de saúde da região. Gente, São Carlos é uma cidadezinha no interior de São Paulo, muito bonitinha, tá? Quem não foi ainda lá, eu recomendo. Manchete da Carta Capital. Justiça italiana autoriza a extradição de Carla Zambelli ao Brasil. Corte de Roma decidiu favoravelmente a entrega da ex-deputada, que está presa desde julho de 2025, lá em Roma. Defesa anuncia recurso e processo ainda depende de aval ministerial. Deixa eu dar uma pausa aqui para comentar isso. A Carla Zambelli, que ela não é muito conhecida no mundo pelos seus dotes intelectuais, né? Ela fugiu do Brasil, foi condenada aqui, não pelo crime de golpe de Estado. Ela foi condenada por ter, junto com o Walter Delgatti Neto, invadido e adulterado sistemas do CNJ, inserido informações falsas lá. E aí inventou que estava doente, falou que os médicos dela eram enfáticos em dizer que se ela fosse presa ela morreria. Ok, fingiu. Um belo dia, do nada, a mulher aparece nos Estados Unidos, toda feliz e sorridente, saudável, Maria Zilza. Tava soltando foguete. Daí de lá meteu o pé para a Itália, porque segundo ela, por ter cidadania italiana, na Itália ela era intocável. E aí descobriram onde ela estava, o mandado de prisão dela foi encaminhado à Interpol, foi expedida uma ordem de captura e ela está
presa na Itália desde junho do ano passado. Ela já reclamou na cadeia de que não tem acesso aos produtos essenciais de higiene, que não tinha shampoo, não tinha sabonete. Eu acho isso errado, João Mariano. Para mim, Manuel Alexandrino, ela tem que cumprir a pena com dignidade. Há relatos, inclusive, de que a Carla Zambelli foi agredida na cadeia, que ela apanhou de outras presas lá. Eu também não concordo com isso. Agora, eu tenho certeza absoluta, se ela tivesse no Brasil, se ela tivesse cumprindo sua pena aqui, como é o que vai acontecer, ninguém tinha batido nela na cadeia. Você não tem informação de nenhum golpista, ninguém nessa turma que está preso e que apanhou. Pelo contrário, o chefe deles, o Marginaldo Bolsonaro, estava num apartamentozinho maior do que a maioria dos apartamentos do Brasil, dentro da cadeia. Enfim, ela escolheu ir para lá porque lá ela era intocável. Enfim, agora a justiça deu sua palavra quase final. Vai haver um do julgamento ainda na Corte de Cassazione de Roma, que é como se fosse o STF, a última instância. Mas além dessa decisão, João Mariano, ainda vai ter que haver a decisão política do primeiro-ministro da Itália, que vai ser a Giorgia Meloni, né, que é a Giorgia Meloni. Ela vai dar a última palavra, extradita, não extradita. Não acho que ela vá segurar o BO da Carla Zambelli lá, Vera Lúcia. Não acho que a Carla Zambelli valha isso. Acho que eles vão decidir, Francisco, por mandar ela de volta para o Brasil, acaba logo, tira esse BO da gente. Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos continuando aqui, manchete do Brasil de Fato. Maduro e Cília Flores enfrentam segunda audiência judicial em Nova York nesta quinta-feira. Presidente venezuelano e esposa, sequestrados em janeiro, se declararam inocentes. Defesa denuncia cerceamento e falta de provas nas acusações apresentadas. Eu vou ter que pausar aqui porque eu quero comentar isso também, Benedito. Gente, você não precisa gostar do Maduro. Você não precisa apoiar o chavismo para você reconhecer que o que aconteceu na Venezuela, que o Trump fez, foi um crime. Forças militares de um país entraram em outro país, mataram 80 pessoas. Sim, quase não se fala disso. O exército estadunidense matou 80 soldados, 80 militares que faziam a guarda do Hugo Chávez e da Cília Flores. Sequestrou o presidente e levou para o seu país. Gente, eu posso não gostar de quem quer que seja. Agora, isso é violar a soberania. Isso é um atentado grave para o modelo de civilização que a gente tem vigente no mundo e que nos permite viver minimamente civilizados. O que aconteceu com o Maduro foi um sequestro. E não, eu não gosto do Maduro. Não, você não precisa gostar do Maduro. Mas o que aconteceu lá foi um crime e, infelizmente, o mundo agora já virou a página. Até porque, talvez eu até faça um programa falando disso, cara. O Maduro foi entregue pelos militares. Ele não confiava na guarda venezuelana. A prova disso é que a guarda que fazia a proteção dele eram soldados cubanos, não eram soldados venezuelanos. Ou seja, ele sabia que a coisa não estava muito bem ali. Enfim, isso é pauta para um outro programa. Vamos seguir a pauta aqui. Manchete do Brasil 247. Caso Zambelli deve abrir caminho para extradição de bolsonaristas fugitivos, diz Lindbergh. Deputado afirma que decisão italiana desmonta estratégia de fuga e vitimização, defendendo que a lei alcance também outros foragidos ligados ao ex-presidente presidiário Bolsonaro. E para finalizar aqui, manchete do ICL Notícias, Brasil teme nova aventura de Trump na região para desviar a atenção de Irã. O governo avalia que baixa popularidade e impasse no Oriente Médio podem levar o republicano a buscar ações diversionistas na América Latina com influência em eleições ou sanções. Cara, isso é muito perigoso mesmo. Isso vai muito na onda disso que eu acabei de falar, do sequestro que houve do Maduro. É preocupante. Esperamos que não aconteça. E, enfim, são tempos ruins que o mundo vive, né? Mas vida que segue, né? É o que tem, é o que vai. Vamos entrar na pauta efetivamente do programa hoje, gente. Maria do Carmo e Alberto Neto. A conta
não bateu. E o que eu estou querendo dizer com a conta não bateu? Maria do Carmo e Alberto Neto, para quem não lembra, foram candidatos a prefeito e vice de Manaus em 2024. Foram ao segundo turno e perderam para o Davi Almeida. Todo mundo que disputa uma eleição, sempre, todos os candidatos, seja vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente, todo mundo. Quando termina a eleição, você tem que prestar contas do que você gastou na sua campanha. Ah, mas eu só preciso prestar conta de fundo eleitoral? Não, você tem 3 possibilidades de recurso na campanha. Você pode usar dinheiro de fundo partidário, você pode usar dinheiro do FEFEC, que é o Fundo de Financiamento de Eleições e Campanhas, e você pode usar recursos próprios, 4 na verdade, doação de pessoa física também. Só que ao final da eleição, você tem que prestar contas, você tem que dizer, olha, eu gastei X na minha campanha, esse dinheiro veio daqui, 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 tá aqui o extrato comprovando, tá aqui o contrato da pessoa. Por quê? Porque eleição não é negócio, onde você entra e gasta o que você quiser e acabou. Se até no negócio próprio, você tem a obrigação de prestar contas ao leão, você declara imposto de renda, então não é qualquer coisa. O fato nessa eleição é o seguinte, Alberto Neto e Maria do Carmo apresentaram suas contas e as contas foram rejeitadas. Ah, mas foram rejeitadas por quê, Marcelo? Simplesmente porque eles não comprovaram 768 mil reais em gastos. Quase R$1 milhão, hein, gente? Foram 3.703 pagamentos a fiscais que não tinham qualquer comprovação de serviço. E o juiz ainda mencionou na sentença, o simples trânsito bancário na conta não comprova nada, porque eles simplesmente apresentaram um Pix e aí disseram, tá aqui, isso aqui a gente pagou. Não tá tudo bem, meu amigo. Se você contrata alguém para tua campanha, para trabalhar para você, seja fazendo mobilização de rua, seja casa a casa, seja lá como for, essa pessoa tem que ter um contrato. Esse contrato ele tem que ter as especificações do que ela vai fazer, tem que ter um relatório de atividade, não é simplesmente dizer, eu contratei e acabou-se. Então foi isso que o Alberto Neto e a Maria do Carmo fez. E o juiz ainda foi bacana com eles, porque teve outros pontos também, teve um pagamento a maior de um cara que no contrato dizia que iam ganhar R$ 1.500, mas foram pagos R$ 3.000, sem aditivo, sem justificativa. Óbvio, pode ter sido uma falha? Pode, foi uma campanha grande, foram R$ 9 milhões, então isso aqui, beleza, o juiz até relevou disso daqui. Agora, teve um ponto da defesa da Maria do Carmo e do Alberto Neto, em que eles disseram o seguinte, mas esses 780, cadê? Deixa eu ver o valor exato aqui, cadê? Tá aqui. Esses 768 mil, gente, quase 1 milhão, hein? Esses 768 mil reais representam só 7,92% da campanha. Porra, não cola. Por que eles alegaram isso? Porque há um precedente, há um entendimento na Justiça Eleitoral de que quando a inconsistência nas contas for inferior a 10%, isso aí pode ser entendido como algo menor e levar à desaprovação. Só que isso daí, gente, é para contas pequenas. Eu não estou falando aqui, a gente está falando aqui de 768 mil reais. A gente está falando aqui de quase R$1 milhão. É muito dinheiro. Não dá para fingir que não aconteceu. E esse dinheiro, esses 768 mil reais, você sabe de onde saiu ele? Saiu do seu bolso. Eu não tenho problema nenhum que as pessoas usem o FEFEC para financiamento de campanha. É do jogo. Agora, você tem que prestar contas de todo o dinheiro que entra. E tem que bater a conta. E como as contas deles foram rejeitadas, o juiz também determinou, Magno Oliveira, Maria do Carmo, Alberto Neto, devolvam ao Brasil 768 mil reais. Esse foi o traço da sentença. Ok. E aí, óbvio, eles vão recorrer ainda. Eles têm 3 dias para apresentar recurso disso, eu não tenho dúvida. Essa discussão vai passar pelo TRE Amazonas e vai chegar ao TSE. Uma coisa que me perguntaram quando eu estava preparando a pauta aqui
Foi, beleza, as contas deles foram rejeitadas, então agora eles não vão poder mais ser candidatos? Gente, infelizmente não. Como é que funciona? A rejeição de contas, ela pode gerar uma multa, ela pode gerar um dever de restituição de dinheiro, que foi o caso deles, mas inelegibilidade, você só é apenado se você não prestar contas. Se você não apresentar o extrato da sua conta, se a sua conta que for apresentada estiver de tal forma que seja impossível rastrear, entender o que aconteceu ali. Então, não. Eles não estão inelegíveis, mas eles com certeza já devem estar trabalhando nesse momento no recurso, porque eles vão ter que convencer o TRE que esses 768 mil reais era besteira, era bagatela. Cara, para eles pode até ser. Para mim é uma pequena fortuna. Eu tenho certeza que para quem está me ouvindo aqui também, deixa eu ver, o Walter Borges, o Zé Mago, o Dorodoro, o João Gonçalves, José, o Márcio Evangelista, o Saulo, a Valéria. Para vocês, 700 pau é uma besteirinha? Dá para deixar para lá? Para mim não dá. Para mim faz diferença para caramba. Então, eles vão recorrer. Vamos aguardar, ver o que o TRE vai dizer. Depois ver o que o TSE vai dizer e como vai ficar isso. Mas, nesse momento hoje, Alberto Neto e Maria do Carmo estão condenados a devolver para o Brasil 768 mil reais. E isso é tudo informação pública, tá? Isso tudo está no processo. O número do processo é 0600 628 66 2024 604 0037. Tá aí para quem quiser ver, para quem quiser ouvir, é o que tem. Vamos ver aqui, né? Vamos torcer para eles devolverem, né? Ou então para ver se apresentam um argumento que convença a justiça. Bora ver o que rola. Deixa eu mandar um oi de novo aqui. Cadê? Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando o programa aqui ao vivo. Cadê? Cléris, Valdir, Vanderlei, Francilene, Juvenal, Francisco Figueiredo, Idalina Lopes, Maria, Lázaro Alves, Antônio Machado, Zeneide Moraes, João, Maurício da Cruz e mais um monte de gente que não dá pra falar o nome de todo mundo. Gente, vamos pro segundo giro de notícias aqui agora, saber o que o mundo tá falando, qual é a pauta, qual é o assunto no planeta. Bora lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do Diário de Notícias, portal português que publica notícias para o mundo. A Alemanha aprova pacote para enfrentar o aumento do custo do combustível. Bundestag, que é o parlamento alemão, proíbe reajuste mais de uma vez ao dia e impõe multas de até 100 mil euros, exigindo justificativa das empresas. Deixa eu pausar, porque isso aqui nada mais é do que um governo agindo para proteger o seu povo. Aqui o presidente Lula está fazendo tudo o que ele pode para evitar a explosão do preço do combustível. E aí tem essa galerinha direitada dizendo, mas não pode interferir no livre mercado. Meu irmão, deixe de ser idiotas. O governo tem que servir ao povo. Não é servir a meia dúzia de bilionário que vai utilizar qualquer pretexto no mundo para aumentar seu lucro. E a gente viu aqui em Manaus, falei ontem no programa, acho que vou falar de novo amanhã. A refinaria do Amazonas anunciou que vai reduzir o preço do combustível. Mas isso tem que chegar na bomba. Então não adianta. E eles não reduziram simplesmente porque, beleza, vamos lá, o mercado está permitindo. É porque viram que o Lula está agindo para retomar uma refinaria na Bahia. E o próximo alvo podem ser eles. Espero, de todo o meu coração, que o presidente Lula retome a nossa refinaria para a gente voltar a ter um preço de combustível adequado. Ou pelo menos não tão caro, né? Porque hoje, com a refinaria, com o cartel, tá difícil. Vamos lá, manchete da Rádio Progresso Cubana. Aeroporto Frank País concentra conexões com os Estados Unidos e Havana. Terminal cubano em Holguín opera voos diários para Miami, Tampa e a capital cubana, consolidando-se como polo de transporte. É curioso, né, esse tipo de notícia no portal cubano, até porque a Cuba está vivendo
vive há 50 anos a sabotagem dos embargos e agora está tendo mais sabotagem ainda com a proibição de compra de combustível. Enfim, complicado. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Declarou o piloto a quem faturaram o voo de volta de Adorni desde Punta del Este e apresentou documentação. Deu seu depoimento. Augustin Sirhansen testemunhou que Marcelo Gandil pagou pela reserva, contradizendo a versão do chefe de gabinete argentino. Meu amigo, essa turma toda do Milei, essa turma direitosa, essa turma fascistoide, é tudo enrolado. Pra tu ver, né? Vamos lá, a agência Xinhua, portal chinês que publica notícias para o mundo também. Compromisso da China com o multilateralismo é âncora estabilizadora em mundo volátil, diz diretor de consultoria. Especialista alemão destaca a resiliência chinesa em tarifas e crises, com transição verde e inovação tecnológica remodelando cadeias globais. Eu vi até uma matéria recentemente dizendo, se você negocia com os Estados Unidos, você recebe bomba, você recebe embargo, você recebe taxa, você recebe sequestro de autoridades. Se você negocia com a China, você recebe estradas, ferrovias, infraestrutura. É isso, né? Depois não sabem por que a China está conseguindo atingir o grau de projeção do planeta que ela está conseguindo. Vamos lá falar do momento dedo na goela agora, do momento que dá ânsia de vômito, do momento incômodo, do momento escroto. Vamos falar da pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta! Cuidado aí! Olha a frente, por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Adriles Jorge. Adriles Jorge ganhou fama no BBB 15 e tornou-se comentarista da Jovem Pan, adotando discurso conservador e apoiador de Bolsonaro. Em 2022, candidatou-se a deputado federal por São Paulo pelo PTB, obtendo 91 mil votos, mas não foi eleito. Sua ascensão veio como voz radical da direita na mídia, com declarações polêmicas e homofóbicas, apesar de ele ser gay, né? Estranho. Em 2024, elegeu-se vereador de São Paulo pela União Brasil com 25 mil votos, assumindo o mandato em 2025. Foi demitido da Jovem Pan por um gesto nazista e indiciado pelo MP. Teve conta nas redes sociais suspensa por apoiar atos antidemocráticos, atos golpistas, né? E é investigado num esquema de rachadinha. É um oportunista que prega moralidade, mas coleciona acusações graves. Adriles Jorge é uma pessoa nefasta. E depois de falar dessa galera, né, vamos purificar, vamos tirar esse clima ruim, esse clima pesado, essa nhaca. Vamos lá, vamos de notícia boa, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje: Brasil volta ao topo e constrói futuro com mais emprego, renda e inclusão social. Em 2 anos, o país deu uma verdadeira volta por cima, voltou ao top 10 das maiores economias mundiais, gerou mais de 3,2 milhões de empregos formais e reduziu o desemprego para 6,6%, o menor em 12 anos. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação, enquanto programas como Bolsa Família e Farmácia Popular Gratuita garantiram proteção social e acesso à saúde para milhões de brasileiros. O futuro se desenha com investimentos históricos. 1,8 trilhão, gente, eu não falei milhão, eu não falei bilhão, eu falei trilhão no novo PAC. Mais de 1,2 milhões de moradias contratadas pela Minha Casa Minha Vida e o recorde de 6,7 milhões de turistas internacionais. Com o desmatamento na Amazônia em queda de 46% e a indústria em crescimento de 3,3%, o Brasil mostra que é possível aliar desenvolvimento econômico, sustentabilidade e qualidade de vida. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui a gente. Amanda Tavares, Miss Sivan, Saulo Alves, Neuza Wallace, User Maria Núbia,
João Torres, Devani, Zeraldo Luiz, Salvador, Roberto César, Piel e mais um monte de gente acompanhando aí. Gente, 19 horas e 25 minutos em Manaus, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Eu fui!